Bem-vindo ao Timorcast, o podcast do Diligente. Hoje recebemos o novo embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Alves, para uma conversa sobre cooperação, língua portuguesa, desafios futuros e o papel de Timor-Leste na região. Senhor embaixador, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade. Senhor embaixador, antes de começar, primeiro, poderia apresentar-nos brevemente o seu percurso diplomático e as experiências que considera mais marcantes? Muito bem, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto enorme poder conversar convosco e através do Diligente conversar com o vosso público, os vossos leitores, quem acompanha este site informativo. Eu cheguei, então uma breve introdução e apresentação. Eu cheguei a Timor em setembro deste ano, em setembro de 2025. Estou aqui, portanto, há cerca de 3 meses. Antes disso, fui cônsul-geral de Portugal em Manchester, no Reino Unido, onde estive 4 anos. Antes disso, fui representante permanente adjunto na OCDE em Paris. Bom, e antes disso estava em Lisboa e tive outras experiências também no estrangeiro, em Angola, na Bélgica e no Japão. Portanto, é um percurso já de cerca de 26 anos ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros e bastante diversificado em quase todos os continentes. E, Sr. Embaixador, o que motivou a aceitar essa missão em Timor-Leste? Eu fui convidado em março deste ano para esta missão em Timor e quando esta proposta me foi feita achei que era um desafio absolutamente irrecusável. Por 2 razões. Primeiro, porque Timor é um país muito próximo de nós. E claro, não estou a falar de próximo na geografia, porque do ponto de vista da geografia é um país distante, são 14 mil quilómetros de distância. Mas a proximidade é histórica, é cultural, é linguística, é religiosa, é de amizade, é política, é da sociedade civil. Portanto, é um país onde nós temos aqui uma presença forte, importante, visível, trabalhamos muito bem com estas autoridades e há muitos anos Portugal foi um país que esteve sempre ao lado de Timor. Citaria, por exemplo, o que disse a senhora Presidente do Parlamento, Fernanda Lai, a semana passada, quando tivemos uma sessão solene no Parlamento por ocasião, estivemos presentes, convidados, numa sessão solene do Parlamento por ocasião dos 50 anos da Declaração Unilateral de Independência, e a senhora Presidente disse, cito, Portugal nunca nos abandonou. E, portanto, estivemos aqui, sempre presentes, mesmo durante um período mais difícil da história recente de Timor, sempre presentes e sempre a lutar e a ajudar Timor-Leste. Portanto, para um diplomata português convidado para ser embaixador em Timor-Leste é uma honra tremenda, é uma alegria enorme. Eu já tinha feito um país da CPLP, como lhe disse, o meu primeiro posto há 21 anos atrás foi Angola, foi o meu primeiro posto como diplomata, onde cheguei em 2004, e agora, mais de 2 décadas depois, volto a um país CPLP. Portanto, acho que a nossa ligação especialíssima com todos os membros da CPLP e, no caso de Timor, com uma grande dimensão emocional, afetiva, além de um trabalho muito alargado em áreas muito distintas, faz com que, do ponto de vista profissional, seja um desafio permanente, todos os dias. E isso é muito estimulante para mim, como diplomata português, a servir aqui em Portugal. E será que esta é a sua primeira pisada aqui em Timor-Leste? Esta foi a primeira vez que eu vim a Timor-Leste. Eu nunca tinha estado em Timor antes de aqui chegar no dia 19 de setembro de 2025, mas fui tão bem recebido por toda a gente, pelas autoridades, pela sociedade civil, pela comunidade portuguesa, pelos empresários, pelas associações, pelas escolas, universidades que eu tenho visitado. Em todo o lado sou tão bem recebido, com tanta simpatia e com tanta amabilidade, que sim, foi a primeira vez que vim a Timor-Leste. A primeira vez que pisei Timor-Leste foi em setembro deste ano, quando aqui cheguei, mas sinto-me completamente em casa pela forma tão simpática como fui recebido. Que primeiras impressões tem deste país maravilhoso? As primeiras impressões foi, olha, em primeiro lugar, um país muito bonito. Eu acho que
Para um português, viver junto ao mar é uma benção. Os meus 2 postos anteriores, como eu estava a dizer, foram Manchester, em Inglaterra, e Paris, em França. Nenhuma cidade, nem outra, nem Manchester, nem Paris, são junto ao mar. Portanto, o facto de eu aqui de manhã acordar, abrir a porta e a primeira coisa que vejo quando saio da porta da minha casa é o mar, isso é uma diferença enorme, para melhor, é uma diferença para melhor. Segunda impressão, portanto, presença do mar. Segunda impressão, bom tempo. Isto, para mim, é fantástico. Estive também em 2 países onde eu gostei muito de viver, atenção, e onde tive ótimas experiências profissionais, mas em que pelo menos metade do ano era frio, tinha que usar luvas, cachecol, sobretudo. Aqui, o facto de, agora estamos na época das chuvas, mas ainda assim haver bom tempo, calor, poder usar roupa mais leve, poder ir à praia o ano inteiro, isso é também uma grande vantagem. E depois há outro aspecto, já que me perguntaste as primeiras impressões, foi a amabilidade das pessoas. As pessoas que encontro, não só profissionalmente, mas também as pessoas que encontramos, que eu encontro na loja, no supermercado, na venda da rua, a tomar café, numa pastelaria. Toda a gente é muito simpática, toda a gente é muito aberta. Eu acho que os timorenses têm um belíssimo sorriso, têm um coração aberto, são um povo acolhedor. É uma cidade muito segura, também é uma coisa importante, e, portanto, circulamos aqui à vontade, simpatia e sem qualquer tipo de restrição ao problema. Vindo de contextos tão diferentes, que particularidades encontra nesta nova missão e como olha para o papel de Portugal no espaço da CPLP neste momento? Claro, cada país tem toda a razão. Cada país é um cenário completamente diferente, o contexto é diferente, o enquadramento é diferente. Este é o meu 2º país da CPLP, como referi. Estive em Angola há 21 anos atrás, cheguei a Angola em 2004 e agora, 21 anos depois, em 2025, chego a Timor. Admito que há uma base comum, evidentemente, a todos os países da CPLP, partilhamos a mesma língua, é por isso que somos a comunidade dos países de língua portuguesa, partilhamos uma história em comum, partilhamos o mar, todos os países da CPLP são países marítimos, todos os países da comunidade dos países de língua portuguesa são países onde a relação histórica se construiu através das ligações marítimas construídas na história, e isso é um tema muito interessante e é um tema que aqui em Timor é muito relevante, porque sei que o Governo está muito empenhado nas questões da economia azul. Nós, em Portugal, também estamos a trabalhar na economia azul. Isso é muito interessante. E, portanto, há aqui, a sua pergunta era sobre especificidades, o que é que distingue aqui. Eu acho que, por exemplo, há muitas coisas que distinguem, mas para não tornar isto demasiado longo, deixe-me dizer aqui um aspecto que eu acho que é muito interessante e que ainda hoje de manhã falava com o Sr. Ministro do Comércio e da Indústria, com quem reuni hoje de manhã, e falávamos sobre isso. Timor-Leste é o único país que é ao mesmo tempo membro da CPLP e membro da ASEAN. Timor-Leste é o único país na Ásia que tem como língua oficial o português. Portanto, isto é uma especificidade, para responder à sua pergunta, isto é uma especificidade muito própria. E isto coloca Timor-Leste numa posição única, muito particular, de fazer a ponte entre o universo dos países lusófonos e o universo da ASEAN, ou se quisermos até um pouco mais alargado, entre o universo da Ásia. Eu acho que isto tem sido uma grande aposta do governo de Timor-Leste, foi uma grande cartada, um grande trunfo que o governo de Timor-Leste pôde utilizar no processo da sua candidatura e que tem a ver com a capacidade de construir pontes, ao mesmo tempo pertencer ao universo da CPLP e ao mesmo tempo pertencer ao universo do Indo-Pacífico e da Ásia. Esta especificidade é única e isto cria imensas oportunidades, julgo eu, cria oportunidades para Timor, desempenhar esse papel de ponte, de articulação, de mediador, e cria também oportunidades para a CPLP, permite que a CPLP esteja mais próxima da Ásia, mais próxima do Indo-Pacífico, mais próxima da ASEAN e cria, espero eu também, naturalmente, oportunidades para Portugal, porque nós queremos olhar para isto e eu falava, ainda agora, esta manhã, falava com o Sr. Ministro do Comércio e da Indústria, refletindo com ele
que oportunidades é que se criam para a indústria portuguesa poder colaborar com os parceiros timorenses no setor industrial, nomeadamente na agroindústria. Falámos muito na questão da agroindústria, questões da agricultura, do processamento de alimentos, etc. E que oportunidades é que as empresas portuguesas podem aqui encontrar, funcionando o Timor como uma porta de abertura para o mercado asiático e, em particular, para o mercado da ASEAN, que é um mercado, como sabemos, vastíssimo do ponto de vista dos consumidores. Ok, falou mesmo na economia azul, né? Onde vê oportunidades reais e contributo pode Portugal dar neste... A economia azul é um tema aqui muito candente. Eu lembro perfeitamente quando aqui cheguei, eu cheguei no dia 19 de setembro e Timor-Leste estava no processo de consulta pública. Havia aqui imensos cartazes em frente à embaixada, estavam cartazes espalhados por todo o lado, porque se estava a proceder ao processo de consulta pública sobre a estratégia timorense da economia azul. Nós, em Portugal, temos uma estratégia nacional do mar, aliás, creio que vamos já na terceira estratégia nacional do mar, ela geralmente é para um período de 7, 8 anos, vamos já na terceira estratégia nacional do mar. Há muitos anos que tentamos trabalhar e construir, aproveitando, falo agora na perspectiva portuguesa, aproveitando o facto de sermos um país costeiro, marítimo, com uma grande zona económica exclusiva, com um processo de alargamento da plataforma continental, tornando-nos um dos países, desse ponto de vista marítimo, com uma das... Se a nossa proposta for a ser aceita, é um processo que está em curso nas Nações Unidas, um dos maiores países marítimos do mundo, se considerarmos a plataforma continental, um dos maiores do mundo. E, portanto, temos aqui um acervo, uma experiência que pode ser interessante, se os nossos amigos e parceiros de Timor-Leste acharem que isso é pertinente, que podem partilhar. Que oportunidades, para focar-me na sua pergunta, que oportunidades é que eu vejo para Timor-Leste no âmbito da economia azul? Primeiro, o desenvolvimento do setor das pescas e da aquacultura. É um país com uma costa, com mar, com peixe, com alguma tradição no setor pesqueiro, que pode desenvolver e modernizar, quer para o abastecimento do mercado interno, quer potencialmente até para exportar. A aquacultura, eu sei que há aqui algumas experiências da aquacultura feitas, nomeadamente em Ataúro, mas que se podem desenvolver, julgo que, atentas às condições do mar, mais na costa norte do que na costa sul, porque a costa norte, porque a aquacultura pressupõe um mar mais calmo, mais tranquilo, menos agitado e com menos ondas, e isso é o caso da costa norte e menos da costa sul. Portanto, vejo também a hipótese da aquacultura. Depois, a questão do turismo e do desporto marítimo. Timor tem praias extraordinárias, tem praias de areia branca, um mar maravilhoso, tem desportos marítimos que pode desenvolver. Deixa-me dar o meu próprio exemplo. Eu já fui a Ataúro fazer snorkeling. Foi das coisas, fazer snorkeling ali junto à costa, mesmo em Belói, foi das coisas mais bonitas que eu fiz na vida. O mar... ali em Belói, a biodiversidade ali naquela região, que, como sabemos, em termos de biodiversidade, é considerada pelos cientistas uma das mais ricas do mundo, é uma coisa absolutamente maravilhosa. E isto é relativamente desconhecido, parece-me a mim, enfim, pela comunidade internacional, fora de Timor, é relativamente desconhecido. Portanto, a oportunidade de desenvolvimento de um turismo sustentável, do mar, dos desportos aquáticos, da navegação, do transporte marítimo, do mergulho e do snorkeling são, por exemplo, áreas-chave que Timor pode vir a desenvolver no futuro. No que já está a funcionar. Sabemos que já está a funcionar a exploração de hidrocarbonetos. Timor tem uma riqueza muito particular a esse nível. No seu mar, está em negociações, tem estado há muitos anos com os seus vizinhos e, portanto, essa é uma matéria interna, mas a exploração dos hidrocarbonetos offshore é também uma faceta interessante para explorar, embora, naturalmente, que o mundo caminha para a descarbonização, para as energias alternativas, mas Timor tem ainda essa enorme riqueza para aproveitar em benefício da sua população. Acho que o senhor embaixador precisa ir também para Jaco, né? Ou já foi? Não fui a Jaco ainda, tem toda a razão, ainda não fui, está na minha lista, é um bocadinho longe, ainda não deu a oportunidade. Ainda só fui a Ataúro, que adorei, mas Jaco vou em 2026. Está bem. E voltamos para o nosso assunto. Voltamos. Sim.
Uma das prioridades anunciadas tem sido a educação e o reforço da língua portuguesa. Que áreas específicas pretende desenvolver e que resultados gostaria de ver alcançados nos próximos anos? Muito bem. Então, aqui vou agora concentrando-nos um bocadinho mais nos temas específicos e ainda bem que começa pela questão da educação e da língua portuguesa, porque, de facto, é uma prioridade nossa absoluta, não há sobre isso a mais pequena dúvida. Só talvez dar um brevíssimo enquadramento. Todo o nosso trabalho com o governo de Timor-Leste assenta no Programa Estratégico de Cooperação, que foi assinado em 2024, em Lisboa, por ocasião da visita do Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão a Portugal em outubro do ano passado, e é um programa para 4 anos, de 2024 a 2028, um programa que tem um total de 75 milhões de euros. Das várias áreas cobertas, dos vários clusters, portanto, dos vários pilares, se quiser, deste programa, o que tem uma importância maior, uma visibilidade maior, uma maior grandeza, é sem dúvida o pilar da educação. E nós fazemos aqui já há muitos anos um trabalho muito relevante na área da educação. Isto eu podia falar durante horas, até porque é um tema que eu acho, pessoalmente, que eu acho fascinante, interessantíssimo. Eu sei que uma entrevista tem que ser limitada, portanto eu vou ser muito focado. O que é que eu acho que na área da educação aqui funciona muito bem, de forma muito esquemática, e que nós queremos aprofundar e desenvolver? Primeiro, a Escola Portuguesa de Dili existe aqui desde a restauração da independência em 2002. É uma escola que já leva praticamente 2 décadas e meia, 1.400 alunos, 85 professores, uma escola de excelência e que vai crescer. Como é sabido, já houve um acordo entre Portugal e Timor-Leste para a construção de uma nova escola. Timor-Leste cedeu um novo terreno aqui relativamente perto. Vamos avançar para isso tão breve quanto possível. Segundo, as escolas CAF. As escolas CAF existem há muitos anos. Primeiro foram polos da escola portuguesa, depois chamaram-se escolas de referência, agora são estes Centro de Aprendizagem e Formação Escolar. Estamos neste momento já em 14 municípios. Todos os municípios aqui, mais Oicusi, mais Ataúro. A escola ainda não foi inaugurada em Ataúro, mas já lá está a funcionar e temos lá 3 professoras. A Escola CAF é um projeto extraordinário. Extraordinário. Porquê? Porque eu acho que é o exemplo paradigmático da boa cooperação. Porque é um projeto entre pares, é um projeto entre iguais, é um projeto entre parceiros, cara a cara, olhos nos olhos, em que professores portugueses colaboram com professores timorenses, formando alunos aqui, deste país, alunos timorenses, jovens e crianças timorenses, desde o pré-escolar até ao 12º ano. Só neste ano de 2025, nós tivemos praticamente 11.800 alunos a frequentar as escolas CAF. 11.800 alunos. Todo o território. Em todo o território. 125 professores portugueses estiveram em Timor a dar aulas ao longo deste ano. Até podia ser mais específico, foram 1.745 alunos no pré-escolar, 7.867 alunos no ensino básico até ao fim do 3º ciclo e 2.094 alunos no ensino secundário. E o que é que nós tentamos fazer junto com os nossos parceiros timorenses? Atenção, isto é muito importante porque a Escola CAF não é professores portugueses que vêm dar aulas para Timor, é professores portugueses que vêm trabalhar com professores timorenses em escolas de Timor, em parceria, em colaboração, e dou apenas este dado, talvez, que é muito ilustrativo e que nos enche de orgulho, que é, em 2024, o ano passado, o melhor aluno do Exame Nacional do 9º ano foi um aluno de uma escola CAF. Portanto, significa que nós estamos a ser capazes, nas escolas CAF, e quando eu digo nós é Portugal e Timor-Leste, os nossos 2 países, estão a ser capazes na escola CAF de promover um ensino de elevada qualidade e que chega às pessoas e que forma os alunos e forma as famílias. Nós temos uma imensa procura para as escolas CAF. Elas são, como eu dizia, 14 neste momento, mas temos imensa procura para as escolas CAF e, só para terminar o assunto das escolas CAF,
O atual programa que está em vigor, o atual protocolo que está em vigor, que foi assinado em março de 2023, prevê a extensão da rede. Isto é a grande novidade, digamos, que nós agora pretendemos implementar nos próximos anos. O protocolo anterior era mais limitado. O protocolo de 23 permite alargar. E, por exemplo, nós já temos um pequeno polo, a escola de Aileu, por exemplo, criou um polo em Mobice. Portanto, as escolas já se estão a expandir. Elas existem inicialmente apenas na sede do município, mas já se estão a expandir. E nós queremos fazer isto nos próximos anos. No município de Dili, queremos ir para outra localidade. No município de Manatuto, também queremos ir para mais localidades. No município de Baucau, queremos também sair da cidade de Baucau e ir para outras localidades. Idealmente, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro referiu isso publicamente mais do que uma vez, já em público, quando foi a tomada de posse do 9º Governo Constitucional, para, idealmente, ir progressivamente alargando as escolas CAF a todos os postos administrativos. Portugal, na medida das suas possibilidades e dos recursos, que são sempre finitos, os recursos financeiros e os recursos humanos, Portugal está empenhado em trabalhar com Timor-Leste e com a Sra. Ministra da Educação e com o Ministério da Educação para poder trabalhar nisso. E depois, só para terminar isto, eu sei que são muitas coisas, mas falei da escola portuguesa, falei das escolas CAF, há também, por exemplo, no domínio da Educação e da Língua, o Centro de Língua Portuguesa da Universidade da UNTL, da Universidade Nacional Timor-Leste, onde existem muitos alunos a fazer, já visitei, já lá fui, já reuni com a diretora, com a professora Maria da Cunha e com a professora Mariana do Rosário, que lá está, e portanto sabemos que há um número muito significativo de alunos a fazer a licenciatura em língua portuguesa, são cerca de 500, é um número muito expressivo, estamos apostados em trabalhar com eles, ajudar na formação da biblioteca, formação de professores, etc. Bom, e depois há tantos outros projetos, já que estou a falar para um jornal online e com jornalistas, há o Consultório da Língua Portuguesa, não é? Que é um projeto que nós também temos aqui há muitos anos e que já formou dezenas e dezenas de jornalistas nos últimos anos e que também é para nós um projeto piloto para ajudar a uma maior robustez do setor da comunicação social aqui em Timor. Trabalhamos com o SECOM, com a Secretaria de Estado da Comunicação Social, para continuar nisso e fazer este projeto evoluir. Ele tem que crescer, tem que se ir adaptando às novas realidades e às novas circunstâncias, mas é também um dos sinais do nosso empenho na formação e na capacitação dos recursos no domínio da língua portuguesa. No meu ver, em relação às escolas CAFES, eu acho que podemos, o mais rápido possível, considerar mais nós como nos postos administrativos, porque aqui há muita procura, mas há pouca oferta. Tem toda a razão. Há uma grande procura muito superior à nossa capacidade de oferta. Isso é verdade. E por isso é que nós queremos agora, a partir do protocolo de 23 que foi assinado e que o protocolo já refere expressamente a expansão da rede CAF e com o apoio do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra da Educação, tem toda a razão. Temos de trabalhar no alargamento. Já alargámos a Aileu para Mobice e vamos trabalhar nos outros municípios também para conseguir alargar, crescer, ir para outras escolas e crescer o número de alunos e chegar a uma população estudantil e cada vez a mais famílias. Okay. Agora, hoje o senhor embaixador também falou sobre um projeto consultor da língua para os jornalistas. A comunicação social é um espaço fundamental, certo, para a vitalidade da língua portuguesa. É. O atual projeto da cooperação, como já referiu, consultor da língua para os jornalistas, para o setor está a terminar ainda e ainda não há calendário para uma nova fase. Como é que a embaixada vê esta paragem e que alternativas podem ser encontradas para evitar que os meios de comunicação fiquem sem este apoio? O Consultório de Língua para Jornalistas é um projeto que nós temos, pelo qual temos muito carinho e através do qual foram formados já várias gerações ou dezenas de jornalistas nos últimos anos. O projeto é um projeto com calendário, faseado e que agora, que a fase que se desenrolou até agora está a terminar, mas é um projeto que nós pretendemos renovar. É um projeto que estamos a trabalhar com o Instituto Camões e com as autoridades timorenses. Nós realizámos aqui um workshop o outro dia, como provavelmente saberá, onde esteve presente o Sr. Secretário de Estado da Comunicação Social, os responsáveis pelo consultório, que estiveram aqui com a nossa equipa do Instituto Camões, para fazer
um debate alargado. O objetivo desse dia, dessa jornada de trabalho aqui no nosso Centro Cultural, juntando jornalistas, formadores, Governo Timorense, Embaixada de Portugal, Instituto de Camões, foi ouvir, avaliar. Ouvir os jornalistas, em particular, os jornalistas timorenses, que são, digamos, a quem o projeto se destina, para que os jornalistas pudessem partilhar connosco o que é que neste projeto funcionou bem, funcionou mais ou menos, funcionou menos bem, funcionou mal. Para que nós recolhemos toda essa informação, estamos a elaborar um relatório que estará próximo nos próximos dias, ainda antes do final do ano, para remeter ao Camões, para assim que for possível podermos fazer renascer esse projeto, corrigindo uma ou outra coisa, limando uma ou outra aresta, mas para que ele possa continuar. É essa a nossa vontade, é nesse sentido que estamos a trabalhar e esperamos ter novidades sobre isso tão breve quanto possível, já no início de 2026. Acho que vamos saltar para outro assunto. Acho que vamos para o setor da justiça. Muito bem. No campo da justiça e do reforço institucional, que desafios identifica como mais urgentes e como pode Portugal apoiar de forma eficaz? O setor da justiça é talvez, depois da educação / formação / língua portuguesa, é talvez o segundo setor onde nós estamos mais empenhados e a trabalhar de uma forma mais permanente, há mais tempo e de uma forma mais ambiciosa. Para lhe dar alguns números, nós no ano 2024, as nossas verbas de cooperação no setor da justiça em Timor-Leste foram na ordem de €500 mil. Para ser mais rigoroso, 480 mil euros no ano 2024, aqui em Timor-Leste. Há muita coisa no setor da justiça, eu tenho aqui à minha frente, vou tentar de uma forma muito resumida só enumerar, porque podia falar, mais uma vez, durante várias horas. Primeiro, há um programa de justiça entre a Direção-Geral da Política de Justiça de Portugal com a Direção-Geral de Política da Justiça de Timor-Leste. Formação, capacitação, apoio à mudança estrutural, apoio à nova legislação, formação de juristas, etc. Este programa tem um valor de cerca de 130 mil euros. Agora, em setembro, ainda antes da minha chegada, a minha antecessora, por exemplo, fez uma oferta, uma doação de livros jurídicos à Procuradoria-Geral da República e ofereceu 185 livros. Portanto, a petrechar bibliotecas. A bibliografia jurídica é complexa, é cara, temos consciência disso, e, portanto, é importante ajudar a apetrechar os parceiros jurídicos, os parceiros da família do direito, timorenses, a ter acesso a essa bibliografia, coisa que fizemos ainda agora durante o mês de setembro. Depois, por exemplo, podia citar-lhe os bolseiros timorenses que vão estudar para Portugal, no âmbito financiados pelo Estado timorense e que nós recebemos em Portugal e que integram as nossas faculdades de Direito e que estão a estudar em Portugal, quer ao nível da licenciatura, quer ao nível de mestrado. Depois, ainda há dias, reuni aqui com a doutora Lúcia Lobato, que é a coordenadora para o Grupo de Trabalho para a Reforma da Justiça, aqui em Timor-Leste, e estivemos a discutir e a trocar impressões sobre como podemos fomentar, alavancar a cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste. A ideia é que estas duas faculdades que já assinaram um protocolo o possamos acionar e pô-lo a funcionar já em janeiro de 2026 para que possa haver uma partilha de experiências da Faculdade de Direito de Lisboa, que é a minha faculdade, já agora, onde eu próprio estudei, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com a Faculdade de Direito de Timor-Leste, ao nível do currículo, ao nível da definição das matérias, ao nível da formação de professores, ao nível mesmo da lecionação das cadeiras, das diferentes cadeiras. Depois temos aqui uma equipa de magistrados, oficiais de justiça, uma conservadora do Instituto de Registro e Notariado, que trabalham nas instituições timorenses e que trabalham com os seus colegas juristas, juízes, magistrados, judiciais, magistrados do Ministério Público, aqui no terreno, prestando a colaboração, fazendo acompanhamento, fazendo aconselhamento, podendo trocar impressões, estudando em conjunto, trabalhando em conjunto, analisando os casos em conjunto. Isto é uma coisa ao abrigo de um protocolo de cooperação entre os Ministérios da Justiça de uns dois países, assinado em 2016 e depois renovado em 2019. Enfim, são alguns exemplos que lhe posso dar no domínio da justiça e tudo isto acontece porquê? Para agora partimos de uma série de exemplos que eu lhe dei para uma coisa mais vasta, porque digamos que a raiz do direito
Em Timor, em grande parte, é um direito herdado de uma concepção, de uma dimensão conceptual inspirada no direito português. Portanto, enquanto o governo de Timor-Leste entender que a nossa colaboração é frutífera, que pode ser uma ajuda, que pode ser uma colaboração, aqui estaremos disponíveis para essa colaboração, para esse diálogo permanente, junto do Ministério da Justiça, e eu também já tive a oportunidade de falar disto com o Sr. Ministro Sérgio Ornai, que me elencou uma série de questões e uma série de prioridades, em linha com o que acabei de lhe dizer: acesso a bibliotecas, acesso a formação de juristas, formação de juízes, faculdades de Direito. Por exemplo, com o Sr. Ministro Sérgio Ornai tivemos uma conversa muito interessante, que é formar um advogado, um juiz, um notário, um conservador, um jurista no século XXI? Quais são as novas exigências do mundo digitalizado, do mundo cada vez que trabalha menos em papel e trabalha mais apenas nos computadores, onde as redes, por exemplo, e a complexidade dos processos e da criminalidade transnacional muitas vezes é feita na dark web, é feita por redes de criminalidade internacional. Que novas perspectivas é que o direito penal tem de assumir? Que novas competências é que temos que dar aos juristas formados nas faculdades de Direito para lidar com este mundo e com esta complexidade da criminalidade, por exemplo, cada vez mais complexa? Ou, se quiser, ao nível do direito civil, como é que o direito civil, como é que o Código Civil lida com novos tipos de famílias? Não a família tradicional, que era do tempo habitual, porventura no tempo dos nossos avós, pai, mãe e filhos, mas famílias reconfiguradas, famílias com outros formatos, famílias com outras opções de vida. E como é que o Código Civil, como é que o direito da família lida com isso e como é que se vai adaptando a essa nova realidade social e sociológica e cultural? Tudo isto são discussões que os juristas têm de fazer, não é? Sejam os civilistas, sejam os penalistas, e nós procuramos acompanhar esse debate e fazê-lo, e em conversa também, e em debate com os nossos colegas juristas timorenses. Okay. Agora, acho que saltamos para outro assunto também. Que potencial vê para reforçar a cooperação cultural, acadêmica e artística? E que papel acredita que a juventude timorense pode ter na renovação desta relação Portugal e Timor-Leste? Muito bem. São várias questões numa mesma questão. Sim. Começando pela questão cultural, vamos Sim. tentar, depois tenho de me recordar os vários tópicos, Sim. mas começando pela questão cultural. Ora bem, Sim. nós temos muito orgulho em ter aqui em Timor um centro cultural português, o Centro Cultural Jorge Sampaio, que é uma instituição, uma infraestrutura cultural, julgo eu, de peso e de relevo aqui nesta cidade e neste país. É um centro cultural com 9 funcionários, com um orçamento anual na ordem dos 240 mil euros, com uma biblioteca com cerca de 10 mil livros, aberta ao público de segunda a sábado. Todos os dias temos ali muitos estudantes, sobretudo estudantes universitários, que vêm aqui da UNTL, e porque nós temos uma boa biblioteca ao nível do direito, da engenharia, da medicina, da arquitetura, da história, da filosofia, só para dar alguns exemplos. Portanto, um papel cultural, ser uma instituição de referência, de portas abertas, que as pessoas podem ver, visitar, frequentar, isso é muito importante. Nós temos todos os anos um plano de atividades culturais que organizamos aqui. Para lhe dar um exemplo, eu só estou aqui há 3 meses, mas só para lhe dar um exemplo do período em que eu aqui estive, porque o que estive para trás não tenho nenhum mérito e, enfim, já estava a funcionar o Centro Cultural. O Centro, aliás, tem já bastantes anos, mas só para falar do período em que eu aqui estive. Logo quando eu aqui cheguei, no princípio de outubro, menos de um mês depois de eu ter chegado, tivemos aqui uma exposição de artesanato de artistas locais, timorenses, que foi feita em parceria com a delegação da União Europeia. Um programa, o Procultura, o programa da União Europeia, que promove o empreendedorismo ao nível dos pequenos artistas, dos artesãos, e que nós fomos parceiros, oferecendo o nosso espaço, e a exposição esteve aqui, aliás, contou, o que muito nos honrou, com a presença do Sr. Presidente da República, que veio abrir a exposição. Tivemos também, na última semana de outubro, um concerto de homenagem aos 100 anos de Carlos Paredes. Porventura, se calhar, vocês estiveram presentes ou ouviram falar. Foi um concerto
devo dizer, absolutamente extraordinário, e falo com isto com à vontade, porque isto foi tudo planeado antes da minha chegada, portanto eu não tenho mérito e por isso falo mais à vontade. Foi tão interessante e houve tanta procura que nós tínhamos, os músicos que vieram a Dili, era para fazer um concerto, mas houve tanto interesse que acabámos por fazer 2 concertos, porque havia imensa procura. Foi um concerto absolutamente extraordinário, porque foi um concerto que não só prestou homenagem a Carlos Paredes e aos 100 anos do nascimento do Carlos Paredes, um músico português do mais brilhante que o último século conheceu em Portugal, mas foi muito interessante porque, penso que esteve presente, foi em diálogo com músicos timorenses e integrou no espetáculo a tradição musical de Timor, o artesanato timorense. Repare-se que os artistas vieram vestidos com os tecidos tradicionais, com os tais, etc., o que é também uma oportunidade e uma montra para mostrar isso. E aquele final do concerto, com os músicos portugueses a tocar e a cantar com os músicos timorenses, eu acho que foi um exemplo paradigmático do que deve ser o nosso trabalho, que é construtores de pontes e de diálogo cultural, casa receptora da produção cultural de Portugal e de Timor-Leste. Depois tivemos aqui também outras coisas, a nossa festa de Natal, que durou 2 dias, que juntou cerca de 1000 pessoas que vieram. Tivemos 2 dias, sábado e domingo, jornadas de portas abertas, com dança, música, poesia, concertos, venda de artesanato, venda de produtos tradicionais, venda de café da Quinta Portugal, e, portanto, recebemos aqui milhares de pessoas. Para 2026, temos naturalmente o nosso programa cultural já pronto. Não quereria adiantar muito, apenas por uma razão, porque está para aprovação em Lisboa junto ao Instituto de Camões, porque naturalmente estas coisas implicam a aprovação do orçamento pelo Instituto de Camões, mas posso dizer já que em 2026 há 2 ou 3 ideias-chave que nós vamos trabalhar e que eu posso partilhar consigo. Primeiro, a CPLP faz 30 anos. O acordo que criou a CPLP foi assinado em julho de 1996 em Lisboa. Portanto, 96, 2026, 30 anos. Vamos assinalar e vamos ter um momento importante aqui no nosso Centro Cultural para assinalar com os nossos amigos de Timor, com os nossos amigos de Angola e com os nossos amigos do Brasil, estou a falar de Angola e do Brasil porque são países que têm embaixada aqui, assinalar os 30 anos de Timor. Segundo, também dentro da mesma lógica, 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu sei que Timor é muito ativo nesta matéria. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação faz sempre uma forte celebração. Eu só cheguei em setembro, portanto eu não estive ainda nunca presente nas celebrações do passado, mas sei que o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz uma grande festa, organiza um grande evento. Lá estaremos associados, queremos trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois também, outro eixo importante que nós queremos trabalhar é celebrar, por exemplo, o Dia Mundial do Oceano. Há bocado falámos da economia azul. Acho que é um tema que nós estamos empenhados e que gostaríamos de celebrar em 2026, envolvendo as escolas, envolvendo a comunidade escolar, os jovens, as crianças, os adolescentes, fazer uma campanha de sensibilização, por exemplo, nós com os alunos, os miúdos das escolas, indo para a praia, por exemplo, fazer uma limpeza da praia. Uma coisa tão simples como isso. Recolher plásticos da praia. Recolher as tampas das garrafas, recolher as garrafas de plástico que ficam espalhadas, sensibilizar uma escola para isso. Depois, só vou dar mais um exemplo, queremos também fazer um evento relativo a José Saramago. O José Saramago é o único autor que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em língua portuguesa. Nós somos 270 milhões de falantes de português, apenas um foi contemplado com o Prémio Nobel de Literatura, nunca é demais celebrá-lo e recordá-lo. E teremos outras coisas mais para o final do ano, também, ainda também no domínio da cultura, sobre os grandes livros da história da literatura portuguesa. E aí teremos algumas surpresas interessantes e algumas coisas interessantes, porque queremos também cruzar a literatura portuguesa com a nossa relação com Timor, por exemplo. E eu sei que já estou a falar imenso se calhar, mas vamos dar destaque, por exemplo, a um autor que aqui é muitíssimo importante, que é o Rui Sinati, não é? O autor português, o escritor português que mais se apaixonou por Timor, que viveu aqui durante vários anos, que trabalhou aqui, que fez pactos de amizade e de sangue
com famílias timorenses, que divulgou Timor como porventura mais ninguém em Portugal, ao nível da música, da dança, da arquitetura. Ele tem um livro sobre a arquitetura timorense, da silvicultura, ele era engenheiro agrónomo, da tradição gastronómica, dos hábitos alimentares. Enfim, queremos homenagear a literatura portuguesa com um particular destaque para Rui Sinati, porque é o mais timorense de todos os escritores portugueses. Senhor Embaixador, como imagina a cooperação entre Timor-Leste e Portugal dentro de 5 ou 10 anos? Que metas gostaria de ver concretizadas? Boa pergunta e difícil. Como é que eu imagino daqui a 10 anos? Onde é que estaremos em 2035? Bom, isso é uma pergunta que me permite sonhar, não é? Permite-me atirar para cima em termos de ambição. Até porque eu daqui a 10 anos já não serei cá embaixador, não é? Os nossos mandatos geralmente são limitados a 3, 4 anos. Onde é que eu gostava de estar em 2035? Olha, triplicar as escolas CAF, por exemplo. Temos uma em cada município. Gostava de chegar, sei lá, a meia centena. Daqui a 10 anos temos 50 escolas CAF. Não as 14 que temos hoje, mas ter 50 escolas CAF. Por que não? Temos a base legal para o fazer, temos um protocolo em vigor, temos vontade do governo português, vontade do governo timorense em alargar. Portanto, já que me permite pensar a 10 anos, 50 escolas CAF em 2035. Em todos os municípios, mais do que uma escola CAF. Temos uma por município, mais do que uma escola CAF em cada município. Segundo, o Sr. Presidente da República, o Dr. José Ramos Horta, a semana passada, também no discurso dos 50 anos, disse que a percentagem de população que neste momento fala português deve rondar os 30%. E também nos disse que, no seu discurso, que fez aqui no Palácio, em frente ao Palácio, que há 50 anos atrás, provavelmente, estaria na ordem dos 10%. Ora bem, significa que entre 75 e 2025 aumentou a 20%, dos 10% para o 30%. Estou a citar o discurso do Sr. Presidente da República. Se me pergunta então em termos de ambição, eu gostava de chegar a 2035 e chegar aos 50%, metade da população. Se nós pudermos crescer durante um período, e repare que estes 50 anos, 25 foram de ocupação indonésia, onde não se promoveu o português, antes, pelo contrário, reprimiu-se o uso da língua portuguesa, se proibiu o uso da língua portuguesa, não havia escola, não havia CAF, não havia escola portuguesa, portanto, havia uma política de tentar eliminar o português como traço identitário da cultura timorense. Ora bem, virada que está essa página, felizmente, graças a Deus, a partir de 2002, com um grande investimento do governo timorense e do governo português na língua portuguesa, e se crescemos de 10% para 30%, então a minha ambição será crescer dos 30% até aos 50% no prazo de uma década. Terceira ambição, já agora se me permite, cito 3, no âmbito da comunicação social, ter mais órgãos de comunicação social em português, mais conteúdos em português. O Diligente é sobre isso, um exemplo notável, mas mais conteúdos na rádio em português, mais conteúdos na televisão em português, mais jornais a escrever em português, mais jornais, eu diria até exclusivamente em português, porque não? Para que haja, porque se acompanharmos os objetivos que eu defini antes, que é termos em 10 anos 50 escolas CAF, 50% da população a falar português, então o mercado vai acompanhar. O mercado vai acompanhar e vai haver mais oferta de língua portuguesa. Mas, enfim, pensar 10 anos é pensar um pouco no domínio da grande ambição, no domínio do sonho. E, portanto, a sua pergunta abriu-me porta assim, para poder voar onde é que gostaríamos de chegar em 2035. Talvez, eu já não vou ser embaixador aqui em 2035, mas talvez possamos falar em 2035 a ver se estes objetivos se concretizaram. Vamos ver. Vamos ver. Ok. O Presidente da República referiu que 30% da população timorense fala português. E agora já é 20 e um pouco anos da nossa independência, a restauração da nossa independência. E dificilmente encontramos as pessoas na rua para falar português. E, no ponto de vista do embaixador, onde está este falhanço para encontrar as pessoas para falar mais português? Eu sou um otimista por natureza, não é? Eu sou sempre um otimista. Eu tento sempre ver que o copo está meio cheio, em vez de meio vazio. Por várias razões, e como eu digo sempre aqui na Embaixada,
porque eu acho que, além do mais, o otimismo faz bem à saúde. Acho que faz bem à nossa saúde, ao nosso bem-estar mental, à nossa saúde mental, sermos otimistas. A sua pergunta fala num falhanço. Eu acho que é um sucesso. Então, se há 50 anos eram 10% e agora são 30%, triplicou. Portanto, em meio século, e deste meio século, metade foi com uma política repressora da língua portuguesa e ainda assim triplicou. Agora imagino o que é que pode ser quando há empenho político a todo o vapor do governo de Timor e do governo português. Portanto, eu não acho que é um falhanço, eu acho que é um grande sucesso. Aliás, eu só estou aqui há 3 meses, mas as pessoas que estão aqui, com quem eu falo, portugueses que estão aqui há 5, 7, 8, 10, 12, 15 anos, o que me dizem é que sentem que há muito mais gente na rua a falar português do que havia há 15 anos atrás. Eu devo dizer, eu estou aqui há 3 meses, todas as reuniões que eu tive aqui em Timor, governo, parlamento, universidades, escolas, bibliotecas, empresas, sociedade civil, e agora já não estou a falar de reuniões, idas ao supermercado, idas a lojas, comprar isto ou comprar aquilo, eu falei sempre em português. E consegui sempre estabelecer comunicação. Às vezes é preciso falar mais devagar, é preciso falar com um vocabulário mais simples, com certeza. Há pessoas que têm um nível de proficiência da língua mais elevado, como nas universidades, se formos ao Centro de Língua Portuguesa da UNTL, e há outras pessoas numa pequena loja de rua que têm mais dificuldade. Mas eu faço toda a minha vida em português, faço propositadamente, porque acho que até nos nossos pequenos gestos do cotidiano, essa promoção da língua deve ser feita e não tenho. Sou um otimista. Acho que é visível que o português está a crescer. Os números mostram-no e acho que temos que continuar a trabalhar. Não podemos baixar os braços. E temos de continuar a fazer, continuar a apostar, continuar a apostar na escola portuguesa, continuar a apostar no CAF, continuar a apostar no consultório, continuar a apostar no apoio a meios de comunicação social e em programas da comunicação social, continuar a apostar na UNTL e no Centro de Língua Portuguesa, trabalhar também com outras universidades, porque não, com a Universidade Católica, com a Universidade de Dili, trabalhar com as escolas da Igreja, A Igreja Católica tem aqui um papel preponderante no sistema de ensino. A grande parte da população estudantil frequenta as escolas da Igreja Católica. Eu, por exemplo, já fui visitar o Externato de São José, uma escola de referência, uma das escolas mais importantes de Timor-Leste, fundada nos anos 50, que tem 70 anos de tradição e de experiência no ensino do português e na formação de alunos. O Externato de São José tem uma vontade, um empenho de colaborar connosco e de estar mais envolvido na promoção da língua portuguesa, que é fantástico. Eu, por mim, estou disponível para continuar a fazer esse trabalho, visitar as escolas, ou por minha iniciativa, ou as escolas que me convidarem, para que possamos continuar a trabalhar em conjunto. Mas sempre em conjunto. Isto só se pode fazer em parceria com as autoridades timorenses. Acho que esta vai ser a minha última questão. E, numa nota mais pessoal, o que espera levar esta experiência em Timor-Leste, tanto no plano profissional como humano? Bom, eu acabei de chegar... Já é uma pergunta que é fácil de responder, se calhar no final do posto. Eu acho que no plano profissional, o que é que eu gostaria de levar? Olha, eu gostaria que, quando eu me for embora, eu cheguei em 2025, expectavelmente em 2029, provavelmente, gostava que, à minha despedida, as pessoas olhassem para aquilo que foi o meu percurso cá e, sobretudo, os timorenses, sobretudo os nossos amigos timorenses, pudessem dizer que nós funcionámos como um parceiro, que a Embaixada foi um parceiro do Governo, um parceiro do Parlamento, um parceiro da comunicação social, um parceiro das escolas, um parceiro das bibliotecas, um parceiro da sociedade civil. Trabalhar como um parceiro. É essa que eu gostava de levar essa memória. Depende de mim, em grande parte, eu sei, mas gostava de poder levar essa memória, trabalhar com um parceiro. Gostava que a comunidade portuguesa, quando eu me fosse embora, no dia que eu me for embora, a comunidade portuguesa olhasse e pensasse e dissesse que teve a experiência de uma embaixada aberta, dialogante, engajada, comprometida com os interesses de Portugal e da comunidade portuguesa. E do ponto de vista pessoal,
o profissional e o pessoal da vida de um diplomata é muito próximo, não é? São planos muito... Do ponto de vista pessoal, eu quero absolutamente visitar os 14 municípios. Vai levar algum tempo, o país é grande. E já conseguiu visitar? Já visitei 5. Não está mal, para 3 meses, mas quero visitar os 14 municípios de Timor-Leste e espero conhecer melhor o país e espero ter tempo, que ainda não tive, para começar a estudar tétum. Isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Estes 3 meses a agenda foi muito pesada, foi muito forte, muito cheia de eventos, mas eu já comprei um dicionário de tétum, uma gramática de tétum e, portanto, já dei os primeiros passinhos para começar a aprender, mas preciso, porventura, de arranjar um professor e que tenha uma regularidade e uma obrigação semanal de ter uma aula, mas isso era uma coisa que eu, do ponto de vista pessoal, gostava à minha partida, não digo ser fluente em tétum, mas ter a capacidade para estabelecer uma comunicação básica em tétum. Vamos ver se consigo. Senhor embaixador, já consegue pronunciar ou falar alguma palavra ou frase em tétum? Não, consigo ler o jornal. Ler não é muito difícil, não é? Porque, como cerca de 30% das palavras em tétum, dizem os linguistas, cerca de 30% são palavras que vêm do português, eu todos os dias leio os jornais que estão em cima, todos os dias tenho os jornais timorenses em cima da minha mesa, em tétum, eu leio os jornais, assinalo os assuntos que são mais importantes, que são prioridades, aquilo que está na agenda do dia e eu consigo captar o sentido. Se me pergunta, eu compreendo tudo? Não compreendo tudo, mas compreendo o sentido. Mas, claro, há palavras e expressões que vão entrando e, portanto, uma outra coisa eu já sei dizer e, portanto, olha, se estamos a terminar a entrevista, eu posso terminar dizendo obrigado, Barack. De nada. Ok, muito obrigada, senhor embaixador, pela presença e pela conversa. E foi um prazer de tê-lo conosco. E há muitos assuntos que queremos abordar, mas por causa do tempo, então... Há muitos assuntos, é verdade. A relação de Portugal com Timor é muito antiga, tem 500 anos, não é? Exato. É muito profunda, é de grande amizade, partilhamos muita coisa, como eu dizia, língua, religião, mar, traços culturais, uma amizade e uma proximidade de caráter familiar, quase, não é? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu sinto aqui é que a fraternidade entre portugueses e timorenses é profundíssima. É profundíssima. Eu acho que há poucos países do mundo onde essa fraternidade, essa proximidade, essa amizade sejam tão profundas. Isso é uma coisa muito emocionante e é muito estimulante para o embaixador de Portugal ou para qualquer diplomata português que aqui esteja. É ser capaz de trabalhar essa relação única e muito especial e alavancá-la. Porque temos sempre que ser ambiciosos para chegar mais longe. E eu quero poder aqui também, quanto à presença de Portugal, que ela seja mais ambiciosa, mais visível, mais vasta, que vá mais longe. E, portanto, isso digamos, o cerne da minha missão. Em 3 meses eu sinto que é apenas o princípio, é apenas os primeiríssimos passos, mas em 3 meses eu sinto que foi um bom ponto de partida, foi um bom tiro de partida, mas temos muito tempo pela frente e, portanto, espero continuar nesta mesma estrada. Acho que mais uma vez, muito obrigada. Obrigado eu. E aos acompanhantes do Diligente, obrigada também e até a próxima edição.